Bloco 4, pergunta com ele. Álvaro Lanza, Papati Nogueira, médica guerreira. Não foi escrever, cara. Tudo no improviso. Vai lá. Patrícia, a minha pergunta é a seguinte. Como você se sai quando alguma coisa não sai conforme você espera na sua profissão? E eu vou explanar mais ainda porque que eu quero saber essa pergunta. Sim. Porque é o seguinte, a gente já falou isso aqui uma vez e todo mundo tem um porquê na vida. Todo mundo tem um porquê na vida. Por que eu acordo de manhã? Por que eu levanto? Qual que é o meu maior prazer? Cada um tem uma expectativa, cada um tem um sonho, cada um tem um propósito, cada um tem uma visão daquilo que quer, daquilo que deseja. E a profissão de medicina, cara, é um negócio muito diferente porque você escolheu não só apenas... Porque eu luto a minha luta diária. Eu luto a minha luta todos os dias. Agora você escolheu não apenas lutar a sua luta. Você todos os dias luta a sua luta e a luta das pessoas. E isso pra mim não tem nada maior do que isso. Cara, eu fiquei pensando muito nisso ontem à noite. Porque a minha luta, se eu quiser desistir dela, eu desisto. E se eu quiser ir pra cima, eu vou também. Agora você tem que lutar a sua e das pessoas todo dia. E o seguinte, as pessoas muitas vezes desistem e você não pode desistir. A pessoa chega lá com um problema, com uma dificuldade, com a cabeça cheia, querendo desistir, querendo que você dê uma solução e você naquele momento, se você já está fazendo a sua luta, você tem que lutar a dela também. Por isso que eu quero saber como que você se sai quando algo assim, da outra parte desiste ou não dá certo. Profunda, né? Vocês perceberam aí, né? Não, Caramba! Não, Álvaro é só paulada. Essa pergunta aí valendo R$100. Show do milhão. E não dá para perguntar para os números. Eu acho que tem algumas vertentes essa pergunta aí. Por exemplo, se eu fiz alguma coisa, deixei escapar alguma coisa, por exemplo, eu tenho que depois revisar esse prontuário, rever, pensar o que eu posso fazer para melhorar, né? O que eu poderia ter feito de melhor para o meu paciente. Agora tem assim, se o paciente chega lá muito fragilizado. Vou contar uma história. Eu atendi um paciente, um senhor, tinha 60 e poucos anos. Ele tinha um câncer se não me engano, é de pâncreas. E aí ele já estava espalhado, né? Já era um câncer metastático. Então, nesse momento, você dá conforto para o paciente, que o câncer dói. Então, você faz analgesia, você conversa, você solicita alguns exames, se tem alguma infecção, você trata. Mas você está ali, é paliativo, você está tentando ajudar, só a pessoa ter um resto de vida com dignidade. Sim. A pessoa morrer com dignidade, entendeu? E eu atendi um paciente assim. E ele estava com a filha dele, e atendi, fiz medicação para ele e tudo. E uma outra vez ele voltou de novo no mesmo plantão comigo, conversei e tudo, fiz as coisas. Uma vez ele chegou, estava com muita dor. E eu estava, são 2 plantonistas lá, né? Uma plantonista, minha colega, estava atendendo e eu estava terminando de prescrever uma coisa para um paciente que eu tinha acabado de atender. E ela chegou assim, muito brava mesmo. Que coisa é essa? Você não está atendendo meu pai está morrendo de dor e tudo mais. E eu falei, minha senhora, nós já vamos atender, já estou indo e tudo mais. E atendi tudo, tranquilo, né? Ela me se exaltou, assim, quase me xingou. Mas fiz, né? Você não pode devolver na mesma moeda, não tem como. Não é uma profissão que você pode... Vai. Não, você tem que reverter toda a situação. Você tem que pensar, poxa, a pessoa está fragilizada, então vou respirar, né? E vou tentar ajudar essa pessoa. E aí, uma outra vez, chegou só ela, um outro plantão. Essa mesma moça. Chegou só ela. E eu tava com umas queixas muito inespecíficas, sabe? Uma dor aqui, um negócio ali, que você não consegue fechar o diagnóstico. Você tá ali para ouvir seu paciente, fechar um diagnóstico, precisa pedir um exame complementar ou só exame físico você já consegue dar conduta? Era muito e dar confuso. conduta.
Era. Muita coisa assim, daqui e dali. E aí ela acabou soltando. Ela falou assim, não sei se você lembra de mim. Eu falei, eu lembro de você. Eu lembro de você. Ela falou, então, meu pai morreu. E todos os dias eu acordo e eu acho que isso foi só um sonho. Todos os dias eu acordo e eu me pergunto, por que eu tô acordando hoje? Pra quê? O que eu tô fazendo nesse mundo? Todos os dias eu acordo e eu queria ter tido um dia mais com meu pai. Cara, é pesado. Muda o jogo, né? E aí eu falei, olha, isso é uma fase do luto. Conversei bastante com ela, conversei. Falei, olha, o ideal é você começar um acompanhamento psicológico, né? E ver se você não vai precisar de medicação para começar a controlar esse sintoma aí de depressão e tudo mais. Mas fiz todas as coisas para ela e ela me agradeceu no final. Aí eu pensei, poxa, as coisas, elas voltam, né? Porque aquele dia ela foi super rude comigo e tudo mais, e no outro dia ela tava lá de peito aberto, entendeu? Falando tudo que estava acontecendo com ela. E novamente você tem que ali acolher a pessoa, né? E o que você falou é verdade, a gente não é só médico, a gente tem que ali ser um pouco de psicólogo para tentar ajudar aquela pessoa, e a pessoa tem que sair melhor. Se ela vai te procurar, você tem que fazer alguma coisa para ela sair um pouquinho melhor do que ela entrou. Porque mesmo que ela não foi se consultar com você, mas ela foi, ela foi confiando em você, naquilo que Exato. você... Você tem que fazer alguma coisa para deixar o dia dela pelo menos um pouquinho melhor. E algumas vezes você deixa o dia de uma pessoa melhor ouvindo ela. Sim, exatamente. Na UBS, no postinho, é incrível isso. Muitos idosos assim que são, né, meio abandonados pela família e tudo mais, sabe? E eles estão ali, gente, eles só querem que você converse um pouquinho com eles. Pergunta um pouco como que foi do dia. E eu acho que isso aí é o que falta no médico hoje em dia. É o que falta. Sim, eu posso compartilhar uma experiência rápida, assim. Eu já sabia que, tipo assim, meu avô tava quando você fala paliativo, mano, eu nem sabia que essa palavra significava, né, cara? Mas agora pra mim ela faz muito sentido, né, cara? Eu já sei o que significa isso, né, cara? Então, quando eu fui no aniversário de casamento do meu avô com a minha avó de 58 anos, eu já tava sentindo já que era meio que uma despedida, tá ligado? E, tipo assim, meu avô, cara, um cara muito contador de história e tal, não sei o quê. E ele tem uma fé, né, cara, toda aquela parada, e ele gostava de assistir uns vídeos lá do Araguaia, que era a galera da igreja dele, que ia tocar violão e cantar, mano. Então, tipo assim, eu fiquei 2 horas sentado com meu avô, sem falar nada, só ouvindo ele, e assistindo com ele, e curtindo e desfrutando aquele momento. Por isso que hoje eu não sinto eu não tenho esse sentimento de falar assim, eu tinha que ter ficado um pouco mais com meu avô. Porque eu entendi, aquele momento era o meu momento com meu avô. Sim. Ia ficar guardado para sempre na minha memória. E eu não precisei falar nada, eu só ouvi ele. E ele, cara, aquilo foi tão forte que ele se emocionou de eu ter parado para ouvir ele. Ele teve que tomar remédio, cara, para controlar a emoção dele. E aí eu falei, vô, relaxa, fica tranquilo, relaxa. E aquele momento tá guardado na minha memória para sempre. Então, às vezes, não é falar, é só ouvir. Como diz o mestre Neto, hoje de manhã que eu estava ouvindo ele falando no podcast do Eclesiastes, a vida não tem replay, né? E quando a gente entende isso, a gente vive ela o hoje. Viver o hoje é a maior dificuldade. Eu acredito que, assim, eu converso com umas pessoas, cara, ninguém tá vivendo hoje. Ninguém tá falando de agora. Ninguém tá, tipo assim, ninguém tá se ligando para esse momento que a gente tá passando aqui agora. O cara ou ele tá muito focado no passado, no que passou, ou ele tá muito focado no que vai acontecer daqui 5, 10 anos. Tiago. Eu já tive que me segurar, né, bicho? E aí todas essas histórias aí eu acompanhei de perto. E, cara, eu vou falar pra você, esse provavelmente seria mais um motivo do porquê eu não deveria ser médico. Porque eu me emociono muito fácil, cara, com essas coisas assim, então essas histórias. E eu vejo assim que
hoje não só na medicina que é o que a gente está falando nesse momento, mas falta muito tato, falta muita empatia. A gente falou disso de forma, e eu acho que a palavra empatia é tratada de forma leviana, eu ainda acho isso, mas eu vejo que falta tato, falta você olhar para o outro e ver um ser humano no outro, ver que ali do outro lado tem uma pessoa também, né? E isso para qualquer coisa, mas no caso do médico eu diria que muito mais, porque você está ali e geralmente, que nem a Patrícia falou, você não acorda pensando assim, putz, que dia bom para ir no médico, né? Vou lá, vou fazer uma visitinha. Você vai porque você tá mal, você tá com dor, você tá, né? Salva as exceções aí da galera que vai lá para pegar atestado, né? Um abraço. Mas a galera que vai por mal, então o médico tem que estar na posição de acolher, né? De chegar e olhar pro cara e olhar o ser humano, entender a dor, e que nem ela citou esse caso, tem outros casos bem similares a esse, que o cara chega lá todo agressivo e aí, tipo assim, muitas vezes é um outro problema, que muitas vezes não, sempre é um outro problema que não tem nada a ver com aquilo ali. Eu quero falar para você o seguinte, você está cumprindo um mandamento que você nem sabe, mas está dentro de você, que é pagar o mal com o bem. Você tem um pouco de resiliência também dentro de você. Então, como eu falei no outro bloco, cara, eu não te conhecia, estou te conhecendo hoje, mas, cara, que história, mano. É igual eu falei, cara, ontem eu comecei a pensar Foi sobre impactado. isso. Eu também fiquei muito, sim, minha cabeça começou a ferver demais, porque, cara, eu comecei a tentar ver o meu negócio e o que eu faço, o que ela faz. Porque o final, o intuito é sempre o mesmo, o final, que é, ninguém tem, não é ONG aqui, não é entidade filantrópica. Cliente e produtividade. Todo mundo no final a gente recebe pelo nosso trabalho, né? Muito digno e honrado da nossa parte. Só que o meio, o processo não tem comparação. Não tem comparação. Não tem como a gente, essa experiência é só sua. Não tem como a gente trocar essas experiências, vamos supor, igual quando a gente sempre fala aqui sobre negócio. Não tem como a gente trocar uma experiência dessa. Não tem. E assim, isso ninguém nunca vai tirar de você. Eu falo assim, você precisa escrever isso, cara. As pessoas precisam saber disso. Porque o que é uma riqueza incontável o que você carrega dentro de você. Essas experiências. E são muitos casos, viu? E as pessoas precisam saber disso porque elas precisam viver o agora, que o Alvo falou. Então, assim, o fato de eu não sentir culpa e aquele remorso, por quê? Porque eu curti meu avô, cara. Sim. Só que as pessoas, às vezes, ouvindo de um médico, você que lidar com a vida e com a morte todos os dias, elas vão saber que isso aí é real e que as pessoas não estão aqui para sempre. E talvez essas pessoas que são ignorantes com os seus anciãos, vamos dizer, com os seus velhos, que deixam eles de lado, possam viver e curtir eles mais, porque eles não vão ficar aqui para sempre. O pai, a mãe, o vô, o tio, a tia. Então, você precisa compartilhar isso com mais gente, cara. Do jeito que você está fazendo aqui, Sim. cara. E eu falo mais uma vez, se o Café Brothers acabasse hoje, cara, eu tô feliz, cara. Eu também estou muito satisfeito. Feliz, porque a intenção é essa, é levar esse conteúdo para a galera saber que celebrar a vida. Celebrar a vida, cara. E eu, cara, tô... Flores em vida. Vamos encerrar? Vamos.